O Lula pode ficar inelegível, ele acaba de cuspir na cara do STF, e tudo isso pode fazer parte de uma estratégia dele. Quer entender essa história? Pega a pipoca, segue o Rony, é pra seguir mesmo, tá? Que eu vou te contar tudo. Bom, nesse momento tá acontecendo um desfile na Sapucaí, com transmissão nacional, pago com dinheiro público, onde está sendo homenageado Luiz Inácio Lula da Silva nessa escola de samba Acadêmicos da Niterói. Como se não bastasse, Janja vai desfilar enquanto Lula, que já invadiu a pista no desfile da Acadêmicos da Niterói, está acompanhando o desfile na Sapucaí com ministros e presidentes de estatais. Ministros e presidentes de estatais. E no detalhe que durante o desfile o material de Lula foi distribuído no carnaval em São Paulo. A gente já sabe que a lei eleitoral proíbe propaganda antes do dia 16 de agosto, principalmente com financiamento de dinheiro público. Esse caso é pior, porque o jingle é citado numa parte da música, além do número 13 que é citado o tempo todo. Bom, isso aí eu acho que já ficou claro para vocês, só que tem um porém. Esse aqui foi um motivo que tornou Bolsonaro inelegível. Aqui em outro ângulo, uma das maiores manifestações da história que aconteceu em Brasília em 7 de setembro de 2022. O detalhe é que o TSE condenou, o Bolsonaro pelos atos de 7 de setembro, só que foram dois momentos, o momento do desfile cívico, pago com dinheiro público e assim por diante, e depois Bolsonaro saiu do desfile cívico e foi para a manifestação que aconteceu em outro local. Sem dinheiro público, as pessoas foram porque quiseram. Ele ainda saiu dali e foi para São Paulo naquele mesmo dia, que foi quando ele enfrentou Alexandre de Moraes e, bom, o inferno começou. E presta atenção no voto, por exemplo, da Carmen Lúcia nessa época. Bom, ela fala aqui sobre a confusão deliberada da função de presidente da República e de interesses particulares dos candidatos na chapa para presidente e vice-presidente. Aqui embaixo ela fala que o eleitorado foi convocado utilizando para isso o aparato público. Eu, ministro, missão dada, missão cumprida, seu voto para tornar Bolsonaro inelegível diz que em razão do desvio de finalidade eleitoreiro envolvendo o uso de bens, serviços e recursos públicos de vultuosos valores investidos, prerrogativas decorrentes ao cargo ocupado pelo candidato na época à reeleição. Ou seja, aquilo que eles aplicaram a Bolsonaro, o Lula tá fazendo muito pior, sabe disso, isso que me chama muita atenção, e tá cuspindo na cara do TSE, porque a própria Carmen Lúcia e o ministro André Mendonça, que vai ser o vice-presidente do TSE, já avisaram que esse desfile pode sim configurar campanha eleitoral antecipada. Mas por que mesmo assim eles fizeram? Bom, o motivo número 1 pode estar no fato de que estava tudo pré-planejado e eles simplesmente deram continuidade porque precisava desfilar e estava assim, os carros estavam prontos, o enredo estava pronto, e resolveram assumir o risco. Mais um motivo número 2, o motivo número 2 está aqui. Nessa mesma época, quando o candidato era Lula contra Jair Bolsonaro, a pesquisa Genial Quest dava 22 pontos de diferença de Lula para Bolsonaro. E a mesma pesquisa, a mesma época, só que 4 anos depois, dá apenas 7 pontos de diferença e 5 pontos no segundo turno. Basicamente, o cidadãozinho aqui sabe que está extremamente desgastado e que o Flávio em breve deve passar ele em todas as pesquisas. Ou seja, ele está tentando apenas se fortalecer ou está criando uma narrativa? E se está criando, que narrativa seria essa? O desgaste a gente sabe que não acabou, porque o careca do INSS já está preparando uma proposta de delação premiada. Irritado com a prisão do filho e foco em sua mulher, careca prepara uma proposta de delação premiada. Um dos pontos é expor os negócios com o Lulinha, o filho do Lula. Ou seja, o desgaste do cachaceiro da República está muito longe de acabar e ele sabe que ele não pode nesse momento contar com o Supremo Tribunal Federal porque até ele mesmo está de birra com o Toffoli. E se ele não tem lá tanto aparato do Supremo, o TSE na mão dos ministros indicados por Bolsonaro, ele desgastando cada vez mais, o que vocês fariam? Perderiam a sua última eleição ou criariam uma narrativa de perseguição? Vem muito a calhar uma inelegibilidade por algo que ele vai dizer que não fez, vão dizer que é golpe, vão dizer que estão perseguindo ele novamente. Dali a pouco ele vai botar um poste ali para perder as eleições ou substituir a candidatura, porque ele não desistiu. Ele ficou inelegível, foi impedido, um presidente impedido de concorrer. Não, Rony, isso não faz sentido nenhum. Claro que faz, é só olhar as eleições de 2018 que foi exatamente isso que eles fizeram, De 2022 eles fizeram e a história se repete. É só você pegar e analisar tudo isso. Ou seja, isso pode significar até mesmo preparativos para uma desistência forçada, para ele não precisar ele mesmo desistir. Vocês estão entendendo? Porque vamos combinar, o abuso de poder político e econômico está claro, evidenciado e neste momento, enquanto eu gravo esse vídeo, está passando na televisão, na Globo, em rede aberta, com dinheiro público. Critica o Bolsonaro, diz que toma um golpe, fala da escala 6x1, que é uma proposta de governo do cara, o fim da escala 6x1, tá falando na televisão, propaganda gratuita.
Gratuita, né? É o teu dinheiro, dinheiro da tua saúde, da tua educação, dos exames médicos do teu filho que nunca saem. É esse dinheiro que está sendo investido lá. Ou seja, o Lula não é burro, sabe muito bem o que ele está fazendo. Agora, resta saber se vai ter 2 pesos e 2 medidas ou não. Sabendo que o sistema está contra a parede nesse momento. Eu não duvido mais de nada.